Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa devocional de quinta. Hoje está baseada em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 29. Diz o seguinte: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem a autoridade e não como os mestres da lei. Graças a Deus. Meus irmãos, esse texto, ele fala que o objetivo do ensino da palavra de Jesus, ela busca a obediência e a prática. E Jesus ensina com uma autoridade, diferentemente dos líderes religiosos daquela época. Então, Jesus ele compara a um homem prudente, aquele que ouve a palavra, obedece e a pratica. E na prática há um amadurecimento, há um enriquecimento espiritual com essas experiências, comparado a uma casa que o alicerce foi estabelecido sobre uma rocha, um local seguro, sólido, e sobre ela construída esta casa, que pode vir tempestade, pode vir ventos fortíssimos, enxurradas, e ela continua de pé. Mas, por outro lado, aquele que só ouve e não a pratica é comparado a um homem insensato que constrói uma casa sobre areia, um local instável, um local inseguro, um local muito vulnerável de movimentação. E essa casa construída, ela não suporta a tempestade, ela não suporta a chuva forte, nem os ventos, e ela cai e a sua queda é grande. Então esse texto, meus irmãos, está nos falando da necessidade de nós vivenciarmos a prática da palavra. Deixa eu fazer uma pergunta. Pense comigo. Quantos intercessores ainda não foram despertados por não praticar a intercessão através da oração? Quantas pessoas Deus deseja usar no ministério da oração pela prática, pela obediência à palavra de Deus que diz: orai uns pelos outros, intercedei pela vida do outro. Quantos ouvem, mas não as pratica, e deixa de ser enriquecido através da vivência da prática? Deixa eu fazer uma pergunta, outra pergunta. Quantos homens e mulheres, jovens, adolescentes, evangelistas, que o Senhor gostaria de usar poderosamente, porque não houve prática, não há a prática? Eu estava lembrando comigo da primeira vez que eu preguei. Eu tinha 19 anos, nunca havia pregado, nunca. E a Igreja Batista do Jardim Marieta tinha um pequeno pontinho de pregação numa salinha, num salãozinho pequeno
do irmão Rosalvo. E um dia a irmã Helena Lesse, me convidou para trazer a palavra. Meus irmãos, aquele dia eu usei um texto que nem era um texto, tinha um fundo bíblico, lógico, mas eu falei sobre as pegadas na areia. Quando nos momentos que nós achávamos que estávamos andando sozinhos, nos momentos mais difíceis, nós consideramos que era só nós, as nossas pegadas, e não eram as pegadas de Jesus nos levando nos braços, nos momentos mais difíceis. Foi a minha primeira mensagem quando eu tinha 19 anos. Eu nunca, irmãos, pensava em que um dia o Senhor iria me chamar para o ministério pastoral. Mas foi a minha primeira experiência, num pequeno salão, numa quarta-feira. Meus irmãos, experiências enriquecem as nossas vidas. A prática da palavra de Deus abre um leque de possibilidades de o Senhor agir através das nossas vidas. Então, quantos homens e mulheres, jovens, pregadores da palavra, ainda não despertaram para a prática? Deseje praticar. Veja a forma que Deus vai te usar. Ouça, obedeça, pratique. A sua construção espiritual, a sua casa espiritual está sendo construída de uma forma sólida com as vivências, com a prática. Por isso, já pensou sobre isso? Quantos irmãos que têm o desejo de poder ajudar os outros, outras pessoas a socorrer, ter o ministério do socorro, de estender a mão, de ajudar, mas não as pratica. Ah, mas eu não sou diácono. Não, pratique. Ouça, se interesse, pratique. Aquele dom que Deus te deu é para ser praticado. Então, pratique. Há um ciclo maravilhoso de crescimento espiritual quando nós não simplesmente ouvimos, mas obedecemos e as praticamos. Nós somos sensatos, prudentes quando nós agimos assim. E Deus quer que nós ouçamos a palavra, mas que nós a pratiquemos. Irmãos, não sejam como o insensato. Não sejam aqueles que estão na igreja só para ouvir, mas não a pratica. Será considerado como o insensato, o imprudente, que constrói num lugar instável. E quando vêm as tempestades, os problemas, as tribulações, a casa cai. Não seja assim. Sejamos, irmãos, sejamos homens e mulheres, jovens, adolescentes, prudentes. Vamos obedecer aquilo que Deus te ensinar, aquilo que eu vou obedecer, faça. Você verá pela vivência da prática aquilo que Deus fará com a tua vida. O seu crescimento espiritual será grande. Você verá Deus agindo. Porque quando nós realizamos a obra do Senhor, é um trabalho de equipe. Jesus Cristo está conosco. O Espírito Santo que habita em nós, ele age para que nós cresçamos a nossa fé, a nossa estrutura espiritual. Por isso, meu irmão, minha irmã, ouvir, obedecer, praticar. Vamos praticar e veja como a nossa casa espiritual será fortalecida e pode vir tribulações, tempestades, problemas, dificuldades, mas ela não será abalada. Amém? Graças a Deus, podemos orar? Querido Pai, te agradecemos, ó Deus,
Porque teu Filho Jesus ensinou e nos ensina com autoridade, ó Deus. Então, Senhor, quando nós ouvimos a tua palavra, Deus, que nós obedeçamos, Pai, e que nós a pratiquemos, Senhor, para que a nossa vida seja enriquecida com a vivência dessas práticas e possamos ver, Senhor, o teu poder operar através dos teus filhos, para que a salvação chegue a outras pessoas, para que o fortalecimento chegue aos nossos irmãos, para que, Senhor, os nossos braços sejam estendidos para fazer a tua vontade. Por isso, Senhor, te pedimos, não permita que sejamos simplesmente ouvintes, Senhor, mas que possamos obedecê-la e praticá-la, ó Deus, para que tenhamos um crescimento, a maturidade e nos fortalecermos prontos para qualquer circunstância da vida, ó Deus. Abençoa, Senhor, todo o teu povo. Abençoe as famílias da tua igreja. Abençoe, Senhor, as nossas práticas. Faça-nos ser ouvintes, mas, Senhor, faça-nos praticantes, Senhor. É a nossa oração. Agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça, não somente ouça, obedeça e a pratique. Tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.